Sempre? Pode falar, então. Você não, falar? Essa frase... então. Terça-feira passando a jato. E a prova de que passou muito rápido é que a Litsi, ou melhor, a professora Litsi, está 3 horas na nossa frente. Olha só. Como é que pode isso? Como é que explica isso? Vai, explica, reverendo Dado. Bem, isso é uma coisa da ciência que, inclusive, domingo passado, quando a gente começou o culto, ela já sabia que o Corinthians tinha ganhado do Palmeiras. Aí, só o Rubem que achava que ainda ia ganhar. Pois é, era só ter ligado para ela. Mas vamos lá. Terça-feira, Central de Boas Novas, programa 229, para nós, então, conversarmos. E a professora doutora Litsi Meyer, já conhecida de muito tempo, filha de pastor, neta de pastor, sobrinha de pastor, tem pastor pra caramba na família dela aí. Ela está hoje em Portugal, trabalhando lá, e veio para participar com a gente num programa que a gente está aqui tranquilo com o horário. Ela já está lá, fala assim, vamos terminar logo para poder dormir, né? 3 horas na frente. Mas que bom, Lides, que você está aqui com a gente, mas deixa eu primeiro apresentar. Lides é doutora em antropologia, pós-doutora em antropologia e história pela Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente é docente no mestrado de Ciências das Religiões da Universidade Lusófona de Portugal e também no Seminário Teológico Batista, aí em Portugal. Por 21 anos, atuou na Universidade de Mackenzie, tendo sido docente no programa de pós-graduação em Ciências da Religião, na graduação em Teologia, coordenadora da pós-graduação Lato Sensu e criadora do Núcleo de Estudos do Protestantismo, NEP. Comentarista e consultora sobre assuntos de religião e antropologia em mídias sociais, TV, rádio, jornais, revistas. Tem se dedicado nos últimos anos à antropologia bíblica, com ênfase no estudo da mulher na Bíblia e no cristianismo, ministrando diversos cursos sobre o tema. Possui livros e artigos publicados na área de religião, história, antropologia e etnobotânica. E publicou recentemente o livro Cristianismo no Feminino, a presença da mulher na vida da igreja. E isso pela editora Mundo Cristão. Essa é a doutora Litsi. Seja bem-vindo, boa noite e obrigado por estar conosco. Muito obrigada, reverendo Carlos Aranha. Muito obrigada a todos que estão aqui também no programa e aqueles que estão nos ouvindo também. Muito prazer estar aqui com todos. Pastor Rubs, boa noite. Boa noite a nossa bancada. Professora Litsi, 2022 eu tive uma aula muito especial com a senhora. Ela foi chamada pela professora Ana Maria e eu acabei assistindo uma aula contigo. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer também ter os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem também, possam apreciar essa nossa conversa tão importante, tão especial nessa noite. Gostoso saber. Uli, boa noite.
Boa noite a todos, boa noite à nossa bancada querida, nossa audiência, uma boa noite muito especial para a professora Lídice, seja muito bem-vinda, é uma honra recebê-la, em especial sabendo que você é filha de pastor, a gente é uma ala à parte na vida da igreja. Seja bem-vinda. Aqui, ó, os três de cima aqui, ó. Exatamente. Os três de cima aqui deve ter dado trabalho, viu? São os resistentes mesmo. Os corredores de igreja eram curtos para a gente. Marçal, boa noite. Boa noite, eu não estou no nível de vocês aí, posso estar no nível abaixo, mas eu não sou filho de pastor, mas eu sou pai de pastor, então olha só. Melhor, não é? Quem é o seu filho, Marçal? Diga aí. Mas, boa noite a todos os nossos ouvintes, a nossa bancada aí, e especial também para a professora Lídice. Sinta-se à vontade, você está em casa e que nós possamos realmente falar sobre esse desafio tão grande que as mulheres têm desde lá o começo, né? E continua. Lídice, que Deus te abençoe desde já, tá bom? Obrigada. Olha, com você. Bom, como sempre, a gente começa falando da nossa AEA, Associação Evangélica Assistencial, é o braço social da Igreja Presbiteriana Central de Campinas. Um trabalho muito bonito, um trabalho muito sério, realizado já há quantos anos, Marçal? 39 anos. Quase 40 anos aí de um serviço social atendendo mais de 1.000 crianças em situação de vulnerabilidade na região de Campinas, um atendimento que alcança também as famílias dessas crianças, e a gente sempre fala para você conhecer a nossa associação, orar pela nossa associação, orar pelo conselho, orar pelos funcionários e principalmente pelas nossas crianças, né? E hoje a gente lembra também, como sempre, que a gente tem que colocar o CPF na nota. O programa de incentivo do governo do estado de São Paulo, aquele lá que você talvez nem se lembre mais, porque está todo mundo esquecendo desse programa, porque o valor que eles devolvem para a gente é tão pequeno, mas para uma associação, quando é destinado, o valor muda, o valor fica maior, e por isso, lembra de colocar o seu CPF na nota. Essa semana, como o Corinthians ganhou, a gente ia mudar a cor, mas o Marçal não conseguiu mudar a cor, continua verde, então você entra no site da EA Campinas, .org.br, clica lá no verde, cadastra seu CPF na nota e toda vez que você for fazer sua comprinha, não esquece de pedir para a Caixa colocar o seu CPF. E eles sempre perguntam, você que não coloca. Então, quando eles te perguntarem, eu falo, sim, eu quero. Mesmo que seja um valor baixo, isso é muito importante para a nossa associação, é um valor relevante que entra na nossa conta. E vamos lá, Pastor Dado. Muito bom. A gente acabou de falar aí, o pastor Rubens falou da Ana Maria, está aqui com a gente, um abraço para ela também. Vamos lá, ele começa com a primeira pergunta. Um abraço, então, para a professora Ana Maria. E, professora, pensando aqui na sua experiência, né, que eu acho que o pastor até economizou aqui na leitura do currículo, mas, assim, considerando toda a sua experiência na área de antropologia, pensando também na história da religião, e trazendo todo esse seu lastro seu de estudo, de capacidade, e hoje você faz análises dentro do nosso contexto, né, o contexto contemporâneo. Quais são as dificuldades que a Igreja Evangélica apresenta para as mulheres? Quais são os desafios hoje na vida das mulheres, pensando especificamente, fazendo um recorte em cima da Igreja Reformada? A senhora consegue apontar ali quais são hoje os maiores desafios das mulheres dentro da Igreja Reformada? Olha, o que eu posso dizer, pastor Rubem, é que realmente a mulher, ela sempre esteve muito ligada ao sagrado. Até hoje a mulher, ela é a grande maioria daquelas do que sentam nos bancos das nossas igrejas, é a força motriz da igreja. Mas o que eu sinto realmente é que os desafios de hoje não são desafios diferentes do que tinham há tempos atrás também não. Porque o que a mulher ela tem que fazer, na verdade, o que é mais complicado, é conseguir conciliar todas as tarefas que ela tem que fazer. A mulher, e a Uli sabe muito bem disso, muitas vezes ela é dona de casa, ela é mãe, ela é esposa,
às vezes cuida até de outros parentes que estão dentro de casa, ela tem um trabalho secular, ela também muitas vezes quer estudar, quer fazer um curso, e tudo isso, além disso, trabalhar na igreja, então conciliar também as atividades da igreja. O interessante é que a mulher consegue, ela realmente é multitarefa. As mulheres têm conseguido isso há muito tempo, desde o início da humanidade, eu posso dizer isso como antropóloga, a mulher sempre esteve muito presente em todas as esferas da religião, de todas as religiões. Isso também não vai ser diferente no mundo reformado. E as mulheres continuam conseguindo enfrentar esses desafios e continuam superando todas as expectativas, vamos chamar assim, fazendo bonito nas igrejas, continuam sendo realmente a força motriz das igrejas. Eu costumo dizer que se tire as mulheres das igrejas presbiterianas, a igreja morre. É a mulher que realmente anima a igreja, é a mulher que sustenta a igreja de todas as formas, não só com trabalho, como também até mesmo financeiramente. Então, acho que o desafio maior é isso, continuando a trabalhar dentro da igreja e, ao mesmo tempo, conseguindo conciliar com todas as esferas da sua vida. E ser valorizada na igreja por esse trabalho que ela realiza. E assim, emendando então, né, dessa valorização, ou então desse reconhecimento do valor da mulher, né? Fala para nós, Lídice, quais mulheres na Bíblia, sobre a sua ótica, eu acho que tem muitas mulheres, né? Mas quais mulheres na Bíblia que poderíamos assim destacar em ações específicas, bem específicas mesmo, como mulher, e exemplos e legados para a nossa sociedade, né? Muitas vezes os historiadores, ou mesmo, às vezes, até teólogos, né, olham lá uma mulher na Bíblia e falam assim, bom, teve seu contexto naquela época, teve seu contexto assim, mas quais os legados que podemos trazer para hoje, né, para o mundo contemporâneo, de algumas mulheres da Bíblia? Fala para nós. O pastor Carlos Aranha falou de um livro, né, que é este aqui, é o livro que está saindo agora pela Mundo Cristão, Cristianismo Feminino, a presença da mulher na vida da igreja. Neste livro eu vou tratar de diversas mulheres no Novo Testamento que realmente merecem ser lembradas, merecem ser estudadas, muitas delas, às vezes, relegadas a segundo plano nos nossos estudos, porque nem sempre enxergamos a presença delas ou a importância delas. Até porque, às vezes, aparece um nomezinho solto no meio da história e dá a impressão de que ela nem tem tanta importância. Mas, quando estudamos o contexto sociocultural em que ela aparece, percebemos que realmente ela tem uma importância muito grande ali naqueles aspectos. Se fôssemos falar de todas aqui, não dava tempo. Realmente, o nosso programa íamos ficar discutindo só isso, Marçal. Mas eu posso até citar algumas muito rapidamente. Por exemplo, eu acredito que não podemos. É uma mulher que não pode deixar de pensar na nossa mente o tempo todo é Maria. Maria é aquela mulher que conseguiu ser a primeira discípula de Jesus, mas, além de tudo, ela foi a primeira mestra de Jesus. Uma coisa que poucos sabem, ou poucos se atentam para isso, é que a mulher, no contexto judaico, ela é a responsável para passar para as crianças os primeiros conhecimentos da religião. Então, podemos dizer que Jesus aprendeu religião pela primeira vez com Maria. Ela foi a primeira professora. Se Jesus aprendeu e cresceu, foi porque ele teve muitos dos ensinamentos que Maria passou para Jesus. Ela que esteve o tempo todo também no seu ministério. Então, há todo um estudo que deve ser feito, sim, sobre a vida de Maria, que muitas vezes esquecemos ela de ladinho. Outras mulheres que eu acho importantes, que são aquelas empreendedoras, como Priscila, como Lídia, que Lídia e Priscila foram líderes nas suas igrejas e, ao mesmo tempo, eram mulheres empreendedoras, que trabalhavam fora. Então, vemos que dá para equilibrar? Dá para equilibrar direitinho, sim. Paulo cita diversas mulheres que foram líderes nas igrejas de suas casas, que, dentro do contexto também, é perfeitamente aceitável e compreensível. Também o mundo judaico, a mulher também tinha esse papel, o papel de sacerdotisa do lar, aquela mulher que cuida de todos os aspectos do Shabá, desde acender as velas, até fazer as orações, a preparo do alimento, que é um preparo religioso. Então, quando as mulheres se converteram ao cristianismo, elas continuaram com esse mesmo papel. Então, temos Cloé, temos Áfia, a própria Priscila. Então, são muitas mulheres muito interessantes para ser estudadas assim, e mostrando que esse papel que existia naquele período
ainda pode muitas vezes ser exercido hoje, até mesmo mulheres com titulação dentro dos seus aspectos religiosos, como, por exemplo, Febe, diaconisa, Júnia, uma apóstola, por exemplo, Marcelo. A gente ficaria falando muito tempo aqui. Não, legal. Isso daí foi um gancho para você falar do seu livro. E ele já está aí na Amazon, tá? A gente compra em qualquer lugar. Sim, é possível comprar pela internet, na Amazon e mesmo outras livrarias que vendem pela internet. Em todas as grandes livrarias também ele já está disponível. Que bonito. Obrigada pelo slide. Muito legal, muito bom. Aliás, uma coisa, Lídia, que quando a gente pensa, né? A primeira que você citou foi Maria, né? Eu acho que acaba gerando até um certo problema, porque nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque alguns não querem falar de Maria pelo medo dessa hipervalorização, não é? E cair numa mariolatria. Mas então, com medo de falar demais, não fala nada, né? Parece que ela tem um papel extremamente secundário, terciário, que fala assim, não, vamos deixar ela quietinha aqui, né? Muitas vezes é vista nas igrejas evangélicas e protestantes como sendo apenas uma barriga de aluguel, né? Quem que realmente gestou o Filho de Deus e pronto, acabou ali a importância dela. E a Bíblia mostra que não foi assim. Ela está desde o início do plano de salvação de Deus e estará no início da igreja também, né? Ela está no Pentecostes. Muitos até nem lembram que, muito provavelmente, Maria falou em línguas ali junto com os outros que estavam. A gente imagina só os homens, né, recebendo o Espírito Santo, mas não. Atos é muito claro, né? Lucas em Atos vai registrar que Maria e outras mulheres estavam lá, além dos irmãos de Jesus. Quer dizer, a família de Jesus está presente em todos os momentos, até mesmo nesse momento tão especial que é o nascimento da igreja no Pentecostes. Legal. Professora, a gente hoje, um assunto à parte, né, que se a gente fosse tocar nele, talvez daria mais um programa, que é o feminismo. A mulher de hoje, ela vivencia essa força do feminismo, que tem muitas doutrinas falsas, e a gente acha que esse desafio é atual, que só a gente viveu, só a gente vive desafios com relação à feminilidade. Eu queria saber se as mulheres da Bíblia, elas tinham desafios parecidos com esse, né? Porque a gente já conhece os desafios normais que a gente tem da vida diária, de cuidar de muita coisa. Mas existe esse desafio social, essa exigência hoje da mulher para ela ser perfeita, bonita, e fazer exercício, cuidar de filho, e trabalhar e ainda ser plena, né? E eu gostaria de saber se a mulher da Bíblia, as mulheres do contexto bíblico, se elas tinham desafios sociais também parecidos com esse e que levavam muitas vezes a tentar desviá-las da fé cristã. Bom, desafios sociais sempre vão existir em todas as épocas, em todas as culturas. Podem variar os desafios, apenas isso. Muito provavelmente, né, pelo pouco que sabemos da cultura do século I, não havia, por exemplo, esse aspecto de que temos que ser magras ou temos que ser cabelos arrumados e tudo mais. Porém, há outros desafios, claro. As mulheres tinham que ser, por exemplo, no caso do judaísmo, um referencial. Acabei de falar para as crianças. As mulheres tinham que conhecer, isso desde o Antigo Testamento é dado, conhecer a lei, praticar a lei, né, de estar ali obedecendo a lei, participando ativamente também das reuniões sagradas. Então, há, sim, sempre desafios. As mulheres, dentro do mundo greco-romano, claro, vão ter aí já uma perspectiva muito maior da questão do vestimenta, das questões de arrumar os cabelos. Então, temos que pensar que é um mundo do Novo Testamento, é um mundo diferenciado, que não é apenas um mundo judaico. As mulheres vivem a atmosfera judaica, mas essa atmosfera judaica dentro de uma esfera maior, que é o domínio greco-romano. O domínio romano, mas não é apenas o mundo romano, ali já é um domínio greco-romano, já é uma mistura de culturas, que vai favorecer em muitos aspectos as mulheres também. Então, resultado, os problemas vão sempre existir, há sempre uma outra exigência que vai ser feita a essa mulher, dependendo de onde ela nasceu, dependendo da cultura, de onde ela vem. E, como eu disse, elas conseguem passar por tudo isso, não tem tido muitas... não é uma situação, não são situações que vão bloquear a mulher, muito pelo contrário. A mulher ela tem uma resiliência muito forte. Ela consegue ultrapassar essas barreiras culturais e sobreviver a essas barreiras culturais. Na Bíblia mesmo,
temos muitos exemplos de mulheres que passaram por preconceito e conseguiram ultrapassar esses preconceitos. Lidice, a gente às vezes ouve algumas palestras, inclusive a gente já entrevistou alguns cientistas aqui, e até mesmo, por exemplo, um exemplo, né? Quando falava a respeito de criacionismo, evolucionismo e tal, e os nossos entrevistados, eles até traziam nomes de outros personagens da história, falando, fulano de tal, né, um nome conhecido, é evolucionista, fulano de tal é cristão. Né? Só que a gente não ouve nome de mulheres que têm essa relevância na história comum, na história do mundo, né? Mulheres cristãs que não abriram mão da sua fé e se tornam nomes importantes. Então, não estamos falando a respeito de Bíblia agora, mas da história do mundo. Quais são os nomes importantes que às vezes as pessoas ouvem e nunca fazem uma conexão de que são pessoas cristãs também? Eu vou até falar de alguns nomes que talvez as pessoas nem ouçam. Vou aproveitar e vou pedir até licença para ler um pedacinho aqui de um livro, por exemplo, que vai falar das diaconisas, personagens que muitas vezes nós nem conhecemos, por não estudá-los nessa perspectiva de história do cristianismo. Então, por exemplo, só um pedaço aqui do livro, fala, no século IV, a diaconisa Olímpia forneceu ajuda aos hierarcas constantinopolitanos, engasgou, incluindo Anfilóquio de Ancônio, Onésimo do Ponto, Gregório de Nazianzo, Pedro de Sebaste, Epifânio de Chipre, nomes que muitas vezes conhecemos, masculinos, e às vezes a Olímpia fica fora da história. João Crisóstomo, outro bem conhecido também de história da igreja, enviou diversas cartas a essa diaconisa Olímpia e também a uma diaconisa chamada Amprócula, de Constantinopla, agradecendo o seu apoio quando estava no exílio. Ele também se refere à existência de 40 diaconisas na Basílica de Hagia Sofia. E aí eu vou pegar um outro pedacinho aqui também, que vai falar de outra diaconisa muito interessante, muito importante para a gente também. Também no século IV, a diaconisa Fabíola, que usou a sua fortuna para construir um hospital em Roma, onde, junto com outras diaconisas, se dedicou a tratar pessoalmente das doenças mais repulsivas da época. Criou também um hospital para peregrinos que se deslocavam para Roma. Até sua morte, Fabíola se dedicou ao cuidado dos enfermos e pobres. Sua história foi preservada por Jerônimo, seu amigo e professor. Na mesma época, Marcela transformou sua casa em um mosteiro para as mulheres, onde ensinava a prática do cuidado com enfermos, sendo considerada por alguns a primeira enfermeira educadora. Esse capítulo vai falar sobre como as diaconisas foram as primeiras enfermeiras leigas, né? Como a enfermagem nasce no cristianismo, nasce na ação dessas diaconisas. Então, são situações realmente que saem muitas vezes do conhecimento, do senso comum das pessoas normalmente. E eu acho que a leitura desse livro vai ajudar a trazer à tona muitas histórias desconhecidas também de mulheres. Soltou? Assim. Agora vai. Professora, pensando agora, a senhora levantou uma questão aqui há pouco, de que as mulheres também estavam lá, né, em Atos 2, em Jerusalém, no Pentecostes, e que muitas vezes não são citadas, né, a impressão é que só os apóstolos ali receberam aquela capacidade de comunicação, e elas estavam lá, elas estavam o tempo todo no ministério de Jesus, é marcado pela presença das mulheres. E a senhora vem desenvolvendo ao longo da sua trajetória, de toda a sua história, como pesquisadora e docente também, a senhora tem um alcance que muitas vezes nós não vemos. A senhora hoje é professora em Portugal e tem atingido várias instâncias da igreja, tanto na parte acadêmica, né, nos seminários, como também na igreja. E a minha pergunta vai eu creio que esse livro é fruto de muita pesquisa, de muito estudo, mas como que a senhora percebe, dentro da área acadêmica, a recepção desses estudos sobre a mulher no cristianismo, né? Dentro das instituições teológicas, né, e acadêmicas, lógico,
Como que a senhora entende que isso tem sido recebido pela grande maioria, acredito que seja homem, né? Os homens ainda são maioria nesse sentido. Há alguma resistência a esse tipo de abordagem ou há interesse na parte acadêmica sobre esse tipo de estudo? É interessante, pastor Rubem, que normalmente quando pensamos no mundo teológico, principalmente esse mundo teológico brasileiro, a gente sabe que a teologia brasileira ela é feita por homens e para homens, né? Nossos professores no seminário são principalmente homens. São atualmente a Ana Maria era uma das últimas que está aqui conosco, aqui professoras do sexo feminino, né? Sobreviventes dos seminários brasileiros. Uma das últimas das moicanas. É verdade, porque não, tinha a Silvia também, né? Mas eu acho que a Silvia já deixou também, ou não? davam-se aulas de português, inglês, não é? Disciplinas teológicas é para homem. Cristã. Educação, mulher. Tudo bem. Pedagogia, mulher. Soteriologia, eclesiologia, hermenêutica. Quando me pediram para dar aula de hermenêutica, eu também levei um susto. Pensei, nossa, será que eles querem isso mesmo? No meu tempo, acostumado a não ver mulher dando aula dessas coisas. A teologia no meu tempo não teve nenhuma professora, eu só tive professores. Esse negócio de ter mulher é moderninho. Mas é verdade, quando eu fiz teologia também não tinha mulheres dando aula ali. Mas também na época eu era a única mulher em sala de teologia. Hoje não, hoje a situação mudou muito. Hoje as mulheres também estão entrando nas salas de teologia, nas salas de ciência da religião, estão cada vez em maior número também buscando esses estudos. Talvez não num seminário como o de Campinas, mas num curso como no Mackenzie, por exemplo, de teologia, isso é realidade. Nos cursos de ciência da religião também é uma realidade. E mesmo nos cursos de teologia, fora de teologia protestante, como o curso da PUC, por exemplo, ou na metodista mesmo, as mulheres estão cada vez conquistando mais espaço. Mas os professores mesmo não sabem lidar com isso, eles não estão acostumados também em ter mulheres em sala de aula, que vão buscar outros assuntos, vão trazer à tona também outras discussões, Demais. que é complicado, né? Num curso, por exemplo, de seminário, História do Cristianismo, raramente, foi o que o pastor Carlos acabou de levantar, raramente se fala de mulheres na história do cristianismo. Fala-se dos homens na história do cristianismo, como se as mulheres não tivessem feito nada, não existissem. Mas isso está mudando. Está mudando principalmente porque as mulheres estão entrando nesse campo sem nenhuma perspectiva até de serem pastoras, elas querem estudar, porque é muito bonito, buscar um estudo. E segundo, isso está mudando também porque algumas instituições têm também se aberto a essa possibilidade, não só de trazer mulheres para dar aulas, coisas que também não são muitas ainda, mas existem, como também criando disciplinas a respeito disso. Há uma faculdade, por exemplo, em São Paulo, que até anotei que eu esqueço o nome, Universidade Aberta de Psicologia do Autoconhecimento. Ela foi feita pelo pastor presbiteriano, que é o doutor Antônio Máspoli. E nessa universidade, eu trabalho em duas pós-graduações. Uma pós-graduação que é de História de Israel. Nessa de História de Israel, eu leciono uma disciplina, só para ter uma ideia, liderança feminina no Antigo Testamento, liderança feminina no Novo Testamento. E tem uma outra pós, que é também em Ciência das Religiões, uma pós-graduação em Ciência das Religiões, onde eu dou uma disciplina chamada Religião, Sexualidade e Gênero, para trabalhar, então, essas questões de sexualidade em todas as religiões, não apenas na religião protestante ou no cristianismo. Então, a coisa está mudando. E falando dos meus cursos, já que eu também foi um dos questionamentos do professor Rubem, do pastor Rubem, né, ou seja, como é que funciona isso? É curiosíssimo, porque todos os meus cursos têm trazido homens e mulheres. Pode ser que pareça, por exemplo, o próximo curso agora, Mães do Deserto. É para mulher, é mãe. Não, muito pelo contrário. Tem vindo muitos homens assistir às aulas também. Então, homens seminaristas, pastores, padres, seminaristas católicos e mesmo profissionais liberais de várias outras áreas, mas que têm interesse em teologia e têm vindo também frequentar os meus cursos. Então, da mesma forma, as mulheres também estão presentes nesses meus cursos. Então, tem sido uma troca muito gostosa, muito interessante, poder ver pessoas de diversas formações religiosas, de formações acadêmicas diferentes e dos dois gêneros. E discutindo durante a aula, com todo respeito e crescimento
dos dois lados, tanto dos homens quanto das mulheres. Então, acho que as coisas estão mudando e tenho muita esperança, sim, que os seminários em breve se abram mais ainda para as professoras do sexo feminino. Só uma coisa que eu estava lembrando, eu morei bastante tempo ali na Vila Pompeia, em São Paulo, né, que você conhece ali a região, e uma das escolas que tinha mais alunos na região era a Escola Estadual Miss Brown, que foi uma mulher cristã, né, deu aula no Mackenzie College, né, e o nome dela está muito relacionado à área do ensino na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mas vem mais com relação a essa questão pedagógica. A gente que consegue lembrar disso porque ela vem para o Brasil por causa da questão missionária também, né? E tem relevância aqui, mas não é conhecida, né? Exato. Há muitas mulheres que fizeram parte mesmo da história do Brasil, que são evangélicas, são protestantes, são cristãs, mas que perde-se isso na história, não se fala a respeito desses assuntos, com toda certeza. E mesmo dentro da história do presbiterianismo, né? Não se fala muito de muitas das mulheres. Às vezes, em alguma reunião da SAF, se levanta uma história de uma ou outra, mas fica por aí. Então, a gente precisa realmente resgatar, às vezes, o valor que as mulheres tiveram em toda a história do cristianismo e também na história da igreja presbiteriana. Muito bem. Olha, já é um tema para a escola dominical esse livro da doutora Lídice aí, hein? Falar sobre a história das mulheres. Muito legal. E ele é feito para isso, viu? Ele, na verdade, ele é um livro feito... Ele tem todo um conteúdo acadêmico, mas uma linguagem muito simples, muito simplificada para poder qualquer pessoa poder ler, compreender o assunto. E ele sempre termina cada capítulo com 2 questões de reflexão, para que o livro possa ser utilizado ou para estudos individuais ou para estudo em grupo na igreja. Aí um dia a gente coloca uma classe para estudar esse livro, liga lá para ela, a gente está usando seu livro e tal. E quem está dando aula? É um homem. Eu ia até falar isso aí, ó, se me tirarem da classe doutrina, né, que eu já estou aí há alguns anos, eu dou essa aula aí. Ótimo! Eu não vejo problema nenhum, eu acho até bom. Tem que ter diálogo. Interessante o homem ver a perspectiva da mulher e dar aula sobre a perspectiva dele, né? É interessante também. É claro. Esse livro, a questão do nome até, por que é cristianismo no feminino? Feminino, viu, Uli? Não é feminismo, não. Feminino, por quê? Porque, na verdade, a ideia é mostrar como é que a gente pode ter uma releitura do próprio Novo Testamento e da história do cristianismo através desse olhar feminino, através do olhar da mulher. Então, um homem pode ler esse livro e perceber essa nuance diferente? Sim, e eu acho que é muito útil, principalmente para os pastores e para os professores de escola dominical. E eu acho que é importante também, talvez até eu entre já um pouco na próxima pergunta do Marçal, mas eu acho que é interessante também para a gente ver que a mulher ela não precisa ter um título, né? Como uma vez a gente entrevistou a mãe do Dado, a Dona Lia, ela não precisa ter um título para ela trabalhar. Ela consegue fazer grandes coisas, assim, um grande trabalho sem precisar de um título, né? A gente só precisava conhecer isso para a gente ver que isso é possível. Então, o principal não é o título, né? Mas é valorizar esse trabalho da mulher. Exatamente. E a valorização não está necessariamente atrelada ao título, mas é ao reconhecimento de que ela é importante na igreja, que ela é insubstituível, muitas vezes até, e está fazendo um papel que é central ao crescimento daquela igreja. Sim. Antes do Marçal fazer a pergunta, deixa eu contar uma historinha aqui para a Lídice. Uma vez eu estava conversando com a presidente da Nacional de SAF, né, e tinha uma outra senhora junto dela. Aí eu falei assim, olha, eu preciso que a Nacional vá lá na minha igreja, porque a presidente da SAF está me dando trabalho demais, ela fica dando um palpite no meu trabalho, ela fica querendo me dar bronca. Aí a Ana começou a rir, né? E a outra irmã não sabia quem que era. Falei, não, a gente vai lá, a sinodal pode ajudar o irmão, pode ajudar o pastor. Eu falei, não se preocupa, não é a mãe dele. Pois é. Dona Lia. Mas, a Dona Lia, Carlos, ela é de uma geração realmente que me dá orgulho.
Muito obrigado pela participação. Ainda da geração de minha mãe, geração de todas as grandes mulheres da SAF. Hoje eu ainda tenho um pouco de restrições também, realmente eu me preocupo, eu acho que precisamos aprender mais sobre essas mulheres, sabe? Eu acho que a Lia precisa ser estudada. Eu também acho. Estudada em algumas vezes, viu? Ela é uma das heroínas a serem estudadas. Pois é, olha, tá aí uma dica, né? Talvez ali escrever um livro sobre a Dona Lia. Mas assim, é muito gostoso esse papo, muito interessante, mas eu vou a minha pergunta vai remeter a uma situação que eu espero não criar muita polêmica, mas assim, a cada 4 anos, numa reunião muito importante da igreja, que é o Supremo Conselho da Igreja, você sabe muito bem, você conhece muito bem, Lídice, vai e volta, e até com certa polêmica mesmo, porque acaba tendo assim discussões e falas bastante eufóricas nesse assunto, certo, reverendo Carlos Eduardo Aranha Neto, que é da mesa atual do Supremo Conselho. Então, há uma certa discussão acalorada sobre a maior presença das mulheres nas atividades da igreja. Por que eu digo isso? Porque sempre vem essa questão, a ponto até no último Supremo Concílio ficar aí uma discussão se a mulher pode pregar, se não pode pregar, etc. E assim, o negócio fica assim, para mim, que estou lá sentado, que várias vezes me contenho de falar assim, vou entrar na fila para falar, e não vou, porque a filha já acaba lá. Então, é uma certa polêmica. Lídice, por que você acha, qual que é a tua visão, por que você acha que temos essa situação? Ou seja, estamos falando, então, dos nossos rincões, estamos falando da Igreja Presbiteriana do Brasil. Diz para nós, você, muito entendida, mulher e muito entendida sobre as mulheres da Bíblia, diz por que isso acontece. Marçal, o fato dessa discussão estar voltando à tona diversas vezes, não é apenas um único Supremo Concílio que isso aconteceu, mostra que realmente é um assunto que não está resolvido. Se tivesse resolvido, isso não acontecia, de estar sempre voltando, sempre um grupo tentando trazer algum questionamento a respeito da questão da mulher, da atuação da mulher. Uma coisa que eu amo na Igreja Presbiteriana do Brasil é o fato de que tudo é resolvido em assembleias. Eu acho isso importantíssimo. Mas aí também está, talvez, a dificuldade em resolver esse assunto, que embora as mulheres sejam a maioria do rol de membros de toda a Igreja Presbiteriana, elas não têm representatividade nenhuma no Supremo Concílio. E elas têm que delegar, então, a homens que possam, então, arregaçar as mangas e comprar a briga das mulheres, vou chamar assim, né, de interceder, então, junto ao Supremo Concílio, por essas mulheres. E aí, Marçal, acontece o que você acabou de relatar. Dá vontade de entrar na fila, mas acaba não indo, né? E o que acontece? Tem que puxar a orelha também. E aí a gente fica sem ter voz lá dentro. As mulheres não, enquanto as mulheres não tiverem uma representatividade no Supremo Concílio, dificilmente esse assunto vai se resolver, porque aí eu vou realmente precisar que homens sejam essa representatividade. Precisamos, então, que homens assumam essa representatividade, Marçal. Precisamos que você vá lá e fale conosco, já que a gente não pode falar. Tá certo. Senão esse problema não vai se resolver nunca. Próximo Supremo Concílio eu vou ficar sentado perto do microfone, como alguns fazem lá, e aí apareceu o assunto, já vou ficar de pé. Olha que eu vou ficar olhando nas horas que puder ver, que tem hora que a gente pode assistir, né? Já leva, eu vou olhar, viu? Já leva o seu microfone, Marçal, que daí você não... Leva o seu microfone e leva um ponto assim dentro da orelha, que daí a Lídice vai falando. Mas a grande questão, Lídice, é assim, né? A minha pergunta, ela se faz, eu acho que você respondeu muito bem, e eu também concordo com isso, enquanto a gente não resolver esse assunto, e não é resolver o assunto
mudando a nossa Constituição, mudando a questão de oficialato dentro da Igreja Presbiteriana. Não é isso, mas resolver mesmo essa questão dentro de um aspecto. Essa questão, por exemplo, de pregação foi algo do tipo assim, que depois que terminou a reunião e as consequências depois foi algo do tipo assim, poxa vida, nos campos missionários, a grande maioria são mulheres. Então, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Elas não vão mais pregar, elas vão ter que chamar um pastor para ir lá e pregar sobre ela. Então, uma decisão totalmente equivocada, e que realmente vai voltar agora em 2026. Eu tenho certeza, ou quase certeza, dessa situação, né? Porque não é resolvido. Uhum. E espero que desta vez as pessoas tenham, pelo menos, passado por esses anos e pensado melhor, e quem sabe agora saibam tomar uma decisão um pouco mais, como disse o Marçal, mas dentro da prática até que já existe, né? Não faz sentido certas decisões perante a importância de algumas mulheres, como, por exemplo, esta dando campo missionário. As mulheres realmente são a maioria no campo missionário, solteiras e casadas. E como, então, ignorar essa realidade? Não tem como. Exatamente. Excelente. A Alice foi perfeita, porque não deu muito pano aí para a pergunta do Marçal, que ele sempre gosta de uma polêmica, viu, Lidice? Agora, eu vou voltar para um tema que mexe muito comigo, né? Que é o tema do feminismo. Por quê? Porque até, digamos assim, uns 10 anos, eu me considerava uma mulher feminista. E eu comecei a descobrir que o feminismo tem uma história muito, muito ruim, pensamentos ruins, e trouxe muito, muito mal para a nossa sociedade. Né? Não é simplesmente assim o que a gente quer que a mulher seja vista, mas é muito mais que isso. Né? Tem uma ideologia muito forte por trás disso. E como o crescimento do feminismo agora nasceu do outro lado, digamos assim, um contraponto, né? Que são as mulheres que exclusivamente donas de casa, as chamadas pelas redes sociais de Traidwalf, né? Que são as wife, as esposas tradicionais. E eu queria que você falasse um pouco disso, esses extremos que nós temos e como a mulher cristã olha para esses extremos e conhece, e precisa conhecer, tomar conhecimento do que está acontecendo para não adotar posições equivocadas, como, por exemplo, eu tomei quando dizia, sem conhecer, que eu era feminista, né? E sem saber a ideologia que tinha por trás, né? Então, esses extremos, essas mulheres tradicionais que estão voltando aí com tudo, em contraponto ao feminismo, e a mulher cristã frente a tudo isso. Uli, sua pergunta tem várias questões envolvidas, então vamos por partes. Primeiro, vamos começar com a questão do extremismo. Né? Os extremos sempre são negativos. Nesse curso que eu estou preparando para abril, né, que eu vou dar online, chamado A Espiritualidade das Mães do Deserto, falando justamente com os ensinos dessas mulheres que deixaram as cidades em busca de uma vida mais próxima, uma espiritualidade mais próxima do cristianismo primitivo, né, buscando essa espiritualidade nos desertos. Um dos grandes ensinos delas está ligado ao jejum. Mas é interessante observar o seguinte, elas diziam que é importante praticar o jejum, mas não de maneira que o jejum venha prejudicar o corpo da pessoa, a saúde da pessoa. Tudo deve ser feito de forma moderada. Isso, então, significa que até mesmo a reação a essa questão que você coloca como feminismo também não pode ser extremista. Então, tomando muito cuidado com essas questões. Primeiro, uma preocupação muito grande que eu tenho é com o que é que se entende como feminismo. Né? Isso já é um problema. Há um desconhecimento muito grande a respeito desse assunto. Ele gera um medo tão forte que as pessoas nem ousam pesquisar, porque têm medo de pesquisar e ser levadas a acreditarem e tudo mais, e como é que vai ser. E resultado, isso acaba atrapalhando toda a vida da igreja. Por quê?
porque isso gera desconhecimento. Desconhecimento gera preconceito. O preconceito só vai gerar mais medo também nas pessoas. Então, é importante a igreja entender o feminismo na sua origem, entender também os feminismos que surgem, que eu acho que é isto que gera mais medo na igreja, não é o feminismo no seu início, nos seus inícios. Aqui no início, realmente não havia nada assim tão negativo, era apenas uma necessidade da mulher de receber o seu valor, né? De receber o salário adequado, de poder votar, né? Direitos até muito bons e interessantes. Mas sim, depois a coisa vai mudando, e hoje em dia podemos sim encontrar mulheres feministas que vão ter posicionamentos que vão de encontro à Bíblia, né? E vão contrariamente àquilo que a gente aprende como correto na Bíblia. Então isso é que assusta. Mas, primeiro, a igreja precisa entender isso, estudar isso na igreja, importante, para que não haja outra confusão pavorosa que tenha acontecido, que é misturar feminismo com feminino. O próprio título do meu livro, Cristianismo no Feminino, já gerou um pouquinho de preocupação em algumas pessoas. Por exemplo, um irmãozinho escreveu um dia lá do site da Mundo Cristão: que horror! A Mundo Cristão está virando mundana, falando de feminino. Falou a capa. Gente, acho que o irmãozinho não sabe o que é feminino. Por quê? Porque as pessoas acabam ficando com tanto pavor da palavra que até isso está fazendo, essa mistura de feminino com feminismo como se fosse uma coisa única. E esse nem chegou na página 3, né? Não, acho que ele passou. Nem comprou. Só a capa já causou um problema. Então, tem muito cuidado com isso. Essa questão desse medo, essa falta do conhecimento, que gera, então, esse extremo oposto, gera, então, um caminho onde as mulheres, por medo, então, de até se envolverem com essas questões, até o estudo do texto bíblico tem que se deixar de lado. Porque se eu vou me abrir para estudar um livro como este, ou qualquer outro livro que vai ter um trabalho maior sobre as mulheres, vai lá que eu vou descobrir coisas que vão de encontro com aquilo que eu acredito que seja a palavra de Deus, e eu vou me sentir pecadora. Então, até mesmo o estudo está sendo colocado de lado por essas mulheres, o que é um perigo também muito grande. Isso não pode acontecer. Mulheres que deixam, inclusive, até de estudar, não só secularmente, como eu falei, estudar até mesmo no texto bíblico. Vão se repetindo sempre verdades que foram incutidas na cabeça de cada uma delas, como se fossem as únicas verdades, sendo até mesmo agressivas com as pessoas que pensam diferente e que agem diferente delas. Isso não é amor cristão, isso não está correto, isso é extremismo também. Não há problema nenhum em você ser uma esposa, uma dona de casa e gostar de ser dona de casa. Ser dona de casa é um dom. Da mesma forma como ensinar é um dom. São dons diferenciados, mas são dons. O erro são os extremos. O erro está na submissão exacerbada que muitas vezes essas mulheres acabam assumindo, porque acham que qualquer coisa, qualquer posicionamento diferenciado, qualquer tipo de liderança dentro da igreja, qualquer palavra, qualquer coisa que elas possam fazer, vai ser pecado. E aí se colocam numa posição extremamente absurda de submissão. Eu falo uma submissão exacerbada. Há uma frase até que eu estava conversando com meu marido hoje, pensando assim, auxiliadora, sim. A mulher auxiliadora, tudo bem. Agora, mulher capacho, essa não. Não dá. Essa não dá para ser. Então, acho que esse é o grande problema. Tomar cuidado para que as mulheres, por medo, pela falta do conhecimento, acabem indo também para um outro extremo, que é tão prejudicial quanto para a igreja, para o crescimento da igreja. Então, o que eu apelo às igrejas é: estudem, levem o conhecimento, mas com conhecimento também que seja de diálogo. Porque existem também mulheres que têm feito um bom trabalho no estudo da Bíblia. E eu já fui acusada, muitas vezes, de muitos istas, inclusive de feminista. Por quê? Porque eu estudo mulher na Bíblia. Tem pastor que, infelizmente, acha que o fato de uma mulher estar estudando mulher na Bíblia e mulher no cristianismo é porque ela é feminista. Ela pode até ser, mas não necessariamente.
E a gente precisa, então, quebrar um pouquinho com todos esses preconceitos, com todas essas ideias falsas também que têm circulado na igreja. Esses pastores não estão na igreja de Campinas, não, viu? Só para avisar. Que bom! Lídice, ajuda com uma outra informação. Essa discussão, porque a gente é muito roceiro, a gente é muito bairrista, então acha que o mundo está só naquilo que a gente está vivendo, né? Mas esse tipo de discussão sobre o papel da mulher na igreja, dessa importância, é um assunto que em outros países também é discutido, é uma preocupação de outros lugares, ou só aqui que toma esse vulto maior e cria essa polêmica toda? Olha, pastor, estando aqui em Portugal, e já tendo feito pesquisa em vários outros países, como Estados Unidos, França, também a Alemanha, Itália e outros, eu posso dizer que isso é uma coisa do Brasil. Toda essa polêmica exacerbada só acontece no Brasil. E principalmente dentro desse mundo mais tradicional. Por quê? Porque aí que as funções que já eram desempenhadas pelas mulheres há séculos, de uma hora para outra estão sendo cerceadas. E é por isso que as mulheres têm se revoltado. Não é pelo fato de que já eram proibidas e agora, então, é que estão querendo não ser mais proibidas. Não, pelo contrário, elas exerciam isso. Acabou de falar de sua mãe, da Lia. A Lia pregava, e eu acho que ainda deve continuar pregando, tão bem quanto minha mãe. E que problema havia nisso? Nenhum, pelo contrário, o Espírito Santo usa quem ele quer, quando ele quer. Não podemos limitar a atuação do Espírito Santo, mas infelizmente isso tem acontecido no Brasil, então isso tem causado tudo isso. É claro que aqui, fora, no exterior, Europa e mesmo na América do Norte, existem diferenças entre as denominações e cada denominação tem sua postura, seu posicionamento diferente à mulher. Só que as mulheres estão dentro dessas igrejas, estão acostumadas já a estar dentro dessas igrejas, com o que acontece dentro das igrejas, e não questionam. Por isso que eu percebo que o problema no Brasil não é o fato de as denominações terem posicionamentos diferentes. Isso ok. O problema é uma denominação que tem um posicionamento secular a respeito de um assunto há séculos, de um assunto, e de repente, de uma hora para outra, numa reunião, resolve mudar tudo. Aí, é claro, as mulheres vão se posicionar de uma forma realmente agitada a respeito disso. E homens maravilhosos, como Marçal, também vão se colocar do nosso lado. O nosso programa aqui tem um problema, que a hora passa muito rápido quando a gente vai conversando, né? Então a gente tem que agilizar um pouquinho mais para terminar esse último bloco aqui. Então, as perguntas mais objetivas e a resposta também para ajudar, tá bom? Vamos lá. Tá, joia. Professor, a gente olha ali para o texto do Novo Testamento, acho que Lucas é aquele que se destaca, né, valorizando o trabalho das mulheres, o desempenho do ministério das mulheres, que vai desde o sustento ali do ministério de Jesus até o próprio relato da ressurreição, né? São as mulheres responsáveis por dissipar a ideia, mostrar que Jesus ressuscitou. Foram elas que entraram em primeiro lugar ali naquele ambiente de ressurreição. E eu vejo que a senhora, com muito carinho, deve ter pesquisado sobre a história das mulheres, esse cristianismo feminino, e eu pergunto qual a relevância desse tipo de estudo, o que você tinha em mente quando começou a preparar esse material, qual a ideia por trás disso, o que você pretende trazer, qual a relevância do estudo das mulheres dentro da Bíblia, dentro do cristianismo? Fala pra gente, assim, o que você sente e o que você espera que a pessoa, ao ler o seu livro, entenda. O que a autora queria comunicar? Pastor, o que o livro traz, como eu já coloquei um pouco antes, é um olhar feminino sobre as histórias do Novo Testamento. Eu cresci na igreja, filha de pastor, como a Uli, mas a leitura que eu fazia era sempre num viés masculino, o viés do que era me passado. Então, os personagens principais eram personagens masculinos. Estudava-se Davi, estudava-se Abraão, Isaac, Jacó, mas esquecia de estudar Sara junto com Abraão, Rebeca junto com Isaac, e assim por diante. Quando eu fui
me aprimorando mais nos estudos, principalmente depois de ter trabalhado mais com antropologia e dedicando-me ao estudo da antropologia bíblica, ou seja, aplicando o olhar da antropologia à Bíblia, eu pude começar a rever esses textos. E é como se as mulheres saltassem do texto para mim. É como se começasse a perceber a presença delas de uma forma muito mais clara do que eu já tinha visto. E é aí que eu percebi que realmente o óculos que eu usava era um óculos masculino, óculos de visão que só me mostrava os personagens principais como sendo masculinos, mas homens e mulheres estão na Bíblia igualmente. E agora eu consigo ver isto com mais clareza. E o livro é uma forma de mostrar um pouco isso para as pessoas, de tentar fazer com que as pessoas também treinem o seu olhar, para tirar esse vício do olhar que nos foi colocado culturalmente, muitas vezes na nossa igreja, na nossa criação dentro da igreja, e perceber uma leitura nova, uma leitura realmente que você possa deixar o Espírito Santo ler através dos seus olhos. Muito bom. A minha pergunta, talvez, de novo, crie uma polêmica, mas, na realidade, assim, é tão marcante a presença de mulheres na Bíblia. Eu não li seu livro, vou ler seu livro, vou comprar seu livro, vou ler, porque, junto com alguns aqui, eu gosto de ver a presença realmente feminina. E vai dar aula na escola dominical com ele, já me prometeu também. Ele, exatamente. Então, é o seguinte, a gente vê essa presença e, se a gente for remontar 2000 anos atrás ou mais, etc., etc., e elas estavam em talvez uma sociedade até muito mais machista do que atualmente. Machista, eu não sei se eu posso dizer machista ou masculina, né? E a gente vê elas se sobressaindo. Por quê? Essa é a minha pergunta. Na sua análise, por quê? Como podemos entender a dificuldade na história recente, ou seja, parece que regrediu, você está me entendendo? Ou seja, você mesmo falou, dentro da nossa própria IPB, parece que regredimos esse aspecto. Será que é o medo? Será que é o medo de que um dia, e eu acho que isso vai acontecer, as mulheres realmente vão estar à frente do mundo masculino? Eu acho que vai acontecer isso em todas as esferas. Mas será que é esse medo que faz a coisa talvez regredir? Pode até ser o medo, mas eu acho mais que é uma questão de tradição mesmo. Eu vejo mais como uma questão de tradição. Eu espero que as mulheres não realmente ultrapassem os homens, que espero que seja uma liderança compartilhada, como era no Antigo Testamento, inclusive. Coisa que fica para uma outra conversa, já que hoje a gente está falando só de Novo Testamento. Mas o interessante é observar que no início da igreja, a igreja primitiva mesmo, essa igreja de Atos, ela é bem refletida no texto de Gálatas 3:28, né, onde no batismo, através do batismo de Cristo, não existe mais nem grego nem judeu, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, todos são um em Cristo. Isto era muito vivido por esta igreja. Eu lembro um exemplo muito claro, por exemplo, é de Rode e Maria. Maria, a líder da igreja de Jerusalém, né? Muita gente acha que é Pedro, não é? Maria que estava na igreja liderando, tanto que Pedro vai até lá, depois que é solto da cadeia, e é Rode que atende, que seria a serva de Maria. Mas naquele momento as duas são irmãs na igreja, sem nenhuma diferença. Poucos séculos depois, um século depois, a gente vai ver isso com Perpétua e Felicidade também, uma escrava e uma liberta ali, mártires juntas, dentro da cadeia, mas ao mesmo tempo como irmãs. Áquila e Priscila, os dois juntos ensinaram a Apolo. Olha que beleza isso, né? Quem dera que sempre pudesse ser assim, né? Toda a classe escola dominical ter um professor homem e um professor mulher, né? Dos dois sexos dando aula, por que não ter esse equilíbrio? Então, isso era muito comum nesse início da igreja. Só que, infelizmente, só aconteceu até a primeira metade do século I. Assim que Paulo morre e Pedro morre, isso por volta de 66, 67, a coisa já começa a mudar. E é o que começa a acontecer. A igreja começa a voltar para muitas práticas judaizantes. Práticas essas que Paulo tinha lutado tanto para tirar. Mas volta muita coisa. E uma das coisas que retorna é realmente esse tratamento realmente da mulher, como também o tratamento diferenciado entre as classes sociais. A gente observa isso nos textos posteriores. As classes sociais voltar a ter essa diferenciação entre escravos e senhores, assim como entre homens e mulheres.
E o pior, quando chega Constantino. Quando chega Constantino, então, aí com a união com a Igreja-Estado, é que entra todo aquele aspecto do Estado romano para a Igreja. Então, o Estado romano é hierarquizado, a Igreja também vai ter uma hierarquia na liderança. É um Estado que é formado por homens, então a Igreja também tem liderança masculina. A liderança que antes era do carisma do Espírito Santo, onde todos, então, tinham a possibilidade de receberem os dons e atuarem com esses dons, passa a ser uma liderança ordenada, através de um ritual. Então, tudo começa a mudar. E, a partir de então, claro, a igreja vai sofrendo essas transformações, embora algumas igrejas ainda mantiveram a liderança carismática durante um bom tempo também. Mas hoje sentimos essa mudança também. E o Espírito Santo continua atuando, continua agindo. Não dá para prender o Espírito Santo, né? Não tem jeito. Então, as mulheres continuam recebendo o dom, sua vocação, às vezes, para ensinar, para dirigir um coral, para dirigir um grupo na igreja. E se a igreja não dá liberdade à mulher para fazer isto, cria realmente uma situação muito difícil, que a mulher se sente tolhida de poder agir segundo o que o próprio Espírito Santo está motivando ela a fazer. Então, essa é uma situação complicada. Então, não o fato de não haver mais essa possibilidade, mas o fato de que haver o cerceamento da atuação da mulher quando esta se sente totalmente vocacionada. É isso mesmo. Excelente. Professora, aqui no encerrando, caminhando para o final da nossa conversa tão boa, que por mim ficava mais umas 2 horas aí conversando. Você falou, né, do valor da Lia, por exemplo, né, que é uma referência de mulher de Deus. A gente vê lá na carta que Paulo escreve a Tito, fala sobre a importância das mulheres mais velhas ensinarem as mulheres mais novas, né? E naquela época isso parecia muito natural. Hoje, essa troca perdeu um pouco seu valor. Ao contrário, a gente acha que as mulheres mais velhas nem têm muito valor, né? Que elas são atrasadas e que elas talvez não tenham nada para nos ensinar, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa questão geracional e como a igreja poderia conduzir isso para retomar essa transferência de informações, esse ensino que a Bíblia mesmo fala para a gente fazer. Bom, para responder, Ulia, a primeira coisa, a gente precisa fazer não dá para falar muito tempo também, mas a gente precisaria fazer um estudo um pouco exegético desse texto também. Primeiro porque a nossa Bíblia, utilizada normalmente na nossa igreja, que é a revista atualizada, ela traz realmente um texto de título quanto às mulheres idosas, semelhantemente, assim por diante. Só que no original, o termo não é mulher idosa, o termo é anciã. Esse é o termo no original. Assim como no versículo anterior, versículo 2, aparece o termo ancião, que na nossa Bíblia muitas vezes também está traduzido como homens idosos. E o que é a anciã e o ancião nesse termo bíblico? Não significa necessariamente alguém que tenha mais idade, alguém que seja já com uma grande idade. Não. É uma pessoa que tem um conhecimento maior do texto bíblico, das escrituras, e que por isso pode ensinar esse texto. É alguém mais experiente. Então, pensando dessa forma, esse texto ele quer dizer o seguinte: aquelas mulheres mais experientes, cristãs mais antigas, as anciãs, elas podem e devem ensinar as cristãs mais novas, as neófitas, segundo Paulo. O texto está tratando disso. É claro que muitas vezes essa anciã também era alguém de mais idade. Não necessariamente, mas muitas vezes era. Como esse texto foi escrito muito provavelmente, o que os teólogos todos dizem, que por volta dos anos 90, um pouquinho depois, é um período onde existem ainda as presbíteras, as presbites, que são também chamadas de Ordem das Viúvas. O meu livro trabalha sobre isso também, viu? É outro assunto interessante no livro. E vai mostrar que essas mulheres eram mulheres, muitas vezes viúvas, às vezes não, eram até virgens, que faziam parte dessa chamada Ordem das Viúvas e recebiam esse nome de anciãs, presbutes, que eram direcionadas para o ensino. E nesse período de 90 para frente, elas vão ser cada vez mais direcionadas não para o ensino da igreja como um todo, mas para o ensino de
mulheres. É o que se insere nesse texto de Tito. Então, quando uma mulher mais experiente da igreja se dispõe para ensinar, para ser uma professora de escola dominical, é isso importantíssimo, porque ela tem o que passar, ela tem um conhecimento. São as Lias, como a gente já falou aqui, que elas têm um papel importante, não só pela sua idade, mas principalmente pelo seu tempo de conhecimento do cristianismo, das escrituras e o tempo de pertencimento da igreja. Esse texto se refere mais a isto. E a gente precisa, sim, as mais novas, eu já estou indo para esse campo das mais antigas, as mais novas precisam estar abertas para ouvir também essas mulheres, o que elas têm a ensinar, porque a experiência conta bastante, não só a experiência de vida, como a experiência também no Evangelho. Lides, para a gente encerrar, resposta simples para uma pergunta simples também. Os escritos bíblicos foram realizados por homens. Se as mulheres fossem as redatoras do texto bíblico das escrituras, você acha que teria um tom diferente? A narrativa seria mais melodiosa, mais melosa? Os ensinos seriam de outra forma? Não necessariamente. E sabe por quê? Primeiro, porque não necessariamente também esses textos bíblicos foram escritos por homens. Eu vou chocar um pouquinho, mas é verdade. Os únicos textos do Novo Testamento que a gente tem certeza de autoria, Atos e Evangelho de Lucas, que o pastor Rubem colocou. Esses é Lucas, com certeza, ele assina isso. 7 cartas de Paulo, são de Paulo também. Agora, quem escreveu Mateus? Quem escreveu João? Quem escreveu Marcos? Não temos a menor ideia. Mas quando descobrimos que as mulheres, no século I, tinham, dependendo da sua condição social, acesso a estudo, a leitura e a escrita, e sabemos que muitos homens cristãos não tinham estudo nenhum, não é nada estranho pensar que pode ser que tenha mulher que tenha escrito algum texto do Novo Testamento. O livro de Atos conta que muitas mulheres do início do cristianismo eram mulheres de alta classe social. Várias vezes o texto refere-se a isso, que as mulheres eram de alta classe social. Isso significa mulheres que sabiam ler e escrever. Pode ser que essas mulheres tenham deixado algum escrito? Pode ser que sim. A tradição diz que são homens. Mas o que me importa não me importa nem um pouquinho quem escreveu Mateus, quem escreveu Marcos, quem escreveu João. O que me importa é que são textos que foram inspirados por Deus e que chegaram até nós. E eu tenho certeza que, por serem inspirados por Deus, eles não ocultam em nada a participação feminina, e nem o protagonismo feminino, e nem o protagonismo masculino. Então, tendo sido escrito por homens ou por mulheres, na minha opinião, não mudariam, não. Para todos os efeitos, a gente vai ter a eternidade inteira para depois ficar batendo na porta de um. Eu falei assim, foi você mesmo? Não, foi a Joana, não foi o João, foi a Joana. Olha que tem teólogo que defende isso, viu? Que João pode ter tido autoria feminina. Mas isso também fica para outro dia. Verdade. Professora doutora Lidice Meyer, que programa fantástico. Uma conversa muito boa. Aqueles que estão nos acompanhando têm mostrado aí pelos comentários como foi gostoso aprender com você nessa noite. Muito obrigado pela disposição do seu tempo. Eu sei que aí o horário já foi bem avançado, amanhã tem que acordar cedo. Hoje já é amanhã aqui. Hoje já é amanhã. Mas olha, obrigado. Que Deus. Uma boa notícia é isso, viu, gente? Há o dia de amanhã. Eu garanto a vocês. Que Deus continue guardando sua vida, sua casa. Que Deus abençoe seu trabalho, seu ministério. E que tenhamos oportunidades para nos encontrar ao vivo de novo. Obrigado, viu? Amém, amém. Muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso também esse tempinho que passamos juntos. E quem sabe, se houver um novo convite, eu volto de novo. Ah, com certeza. Oli, boa noite. Boa noite, pastor Dado, Marçal, pastor Rubem, boa noite à nossa audiência, uma boa noite muito especial à professora, doutora Lidice, foi um prazer te conhecer,
E eu confesso que você abriu meus olhos para muita coisa que eu tinha preconceito, real preconceito, assim, a respeito da ação da mulher. Sensacional. Você é incrível, a sua conversa é muito agradável e eu tenho certeza que eu também vou comprar esse livro, quero ler e quero saber mais aí sobre a história das mulheres e o protagonismo delas na vida da igreja. Pastor Rubem, boa noite. Boa noite, pastor, Marçal, Uli. Professora, é um prazer poder te ouvir mais uma vez. Muito gostoso mesmo, reforçar o que a Uli trouxe. Pastora, já promoveu. Professora, eu falei, talvez o áudio não tá legal, não. Picotou o áudio aí, saiu o pastor aí, hein? Pastora, professora, doutora, quase saiu um pastor aí, então? Olha, não deixa, não, na minha carteirinha aqui. Não profetiza, não, porque esse dom eu não tenho, não. Eu vou ter que pedir a ajuda do Marçal. Olha, assim, Lídice, é o seguinte, o Rubem está se tornando profeta, entendeu? Então, cuidado com as palavras. Esse dom eu não tenho, não, obrigada. Deixa eu ser professora. Bom, mas só para dizer que foi muito bom mesmo, muito gostoso poder participar desse programa com a senhora. Acho que as perguntas aqui foram poucas e a gente às vezes esperava ter um pouquinho mais de tempo, mas com certeza vamos chamar aí para um segundo tempo, uma conversa para outros assuntos, mas tenho certeza que conteúdo não falta aí. Então, que Deus abençoe e continue sustentando a senhora nesse trabalho, nesse empenho aí de continuar pesquisando. E nós vamos estudar o livro, vamos buscar aqui, porque tem relevância para o nosso contexto também. Obrigada, pastor. Marçal, boa noite. Boa noite a todos aí da bancada, o nosso pessoal aí, o nosso público que viu, comentou bastante, muitos comentários aí das mulheres, né, falando do programa, mas também do Mário Sérgio, tio da Uli, né, o Mário Sérgio falando, mais um programa sensacional. Então, muita gente gostou mesmo e muitas pessoas que vão assistir depois. A gente sabe que a grande maioria assiste depois desse programa, né? Então, Lídice, muito obrigado pelo seu tempo, né? E quando eu começar a dar essa aula baseada no seu livro aí, eu vou te mandar uma foto, vou te mandar aí todo o currículo que nós seguimos, tá bom? Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quem quiser fazer os seus cursos, você falou várias vezes que você dá cursos online. Como é que a gente faz para conhecer, para saber, para procurar? Joia. Bom, eu tenho uma página onde pode encontrar não só os cursos, como também vários textos simplificados no blog, e também textos acadêmicos, até um que o Rubem conhece, que saiu na revista do Seminário de Campinas. Está tudo lá, para a pessoa poder fazer download, até de alguns livros também. Chama-se Lídice Meyer, igualzinho que está no meu nome, .pro, lidicimeyer.pro. Esse é meu site. E se quiser ver no Instagram, Facebook, YouTube, é sempre Lídice Meyer. Jogando Lídice Meyer, vai chegar também. E aí os meus cursos são online, pela Universidade Lusófona, eles são também abertos então, a qualquer formação, como eu acabei já disse aqui, e há inscrições abertas nesse exato momento para um curso que vai começar em abril, que é a Espiritualidade das Mães do Deserto. O Ederley, que fica por trás de todo mundo aqui. Ederley, por favor, coloca de novo a capa do livro da Lídice. Esse aí. Isso que vocês não viram por dentro. Quando vocês verem por dentro, então é que vocês vão ficar mais apaixonados. O livro é todo desenhado, todo ilustrado. Legal. Procure esse livro, você encontra pela Amazon, você encontra, não é difícil de encontrar o livro dela, não, porque a gente já trouxe entrevistado aqui que fala o livro, mas o cara complica para achar onde é que está, né? Da Lídice é um livro fácil de ser encontrado e vale a pena a sua leitura, tá bem? Obrigada, pastor. Bem, nós encerramos o nosso programa sempre com duas boas novas. A primeira delas é falar que semana que vem tem Central de Boas Novas, que passa até lá em Portugal. A nossa expectativa aqui, Lídice, é de que cerca de 7 bilhões de pessoas nos assistem, porque como a internet tem acesso para o mundo todo, então deve ter umas 7 bilhões de pessoas nos acompanhando na nossa entrevista, né? Então, semana que vem tem também CBN, o Central de Boas Novas, e a gente vai conversar com uma irmã nossa que chama Liz Helena.
Liz, não, Isa Helena. Ela é esposa do pastor aqui em Santa Bárbara do Oeste. E o assunto vai ser das bênçãos numa caixa de sapato. Eu falei, mas o que é isso? Vem semana que vem para ver. Né? Então, para você entender o que são as bênçãos numa caixa de sapato, vem semana que vem e participa aqui com a gente. Horário oficial de Campinas, 20 horas. Horário oficial lá em Portugal, quase 11 horas da noite. Né? Então, mas participe com a gente. E a última boa nova é sempre recordar de uma expressão bíblica. E a gente lembra que em Gênesis 12, 18, aquilo que então é apresentado no texto bíblico, falando da expressão de Deus, em que ele diz, não é bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora, e essa ideia que é importante e é bonita, de companhia, dos dois andarem juntos. Não é um largado lá na frente e outro correndo atrás para tentar alcançar, é lado a lado, auxiliadora para estar junto, homem e mulher, e os dois servindo a Deus, para que o mundo se torne melhor e todos nós estejamos sendo reflexo da própria pessoa de Cristo. Vamos fazer uma oração, pedir para que a filha de pastor Uli ore pela filha de pastor Lídice. Vamos orar, querido Deus, nós te louvamos e nós te adoramos porque o Senhor, em sua criação e em tudo que o Senhor faz, é perfeito, e o Senhor criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança, e sem protagonismo de qualquer um, sem diferenças de ação do Senhor na vida, mas cada um com o seu propósito, a Deus, assim como Deus e Jesus e o Espírito Santo, nós também temos as nossas funções, as nossas atribuições, ó Deus, e o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor escreve a história de todos, homens e mulheres, sempre debaixo da tua graça, do teu olhar, ó Deus. Nós sabemos que nenhum fio do nosso cabelo cai sem que o Senhor saiba. Então, na sua soberania, nós te louvamos pela tua criação, e nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor levanta pessoas como a professora Lídice, ó Deus, que se dedicou ao estudo e a trazer, ó Deus, maiores informações para que nós, mulheres, saibamos também o nosso espaço dentro da igreja e saibamos também que teu Espírito age em nós também, com poder, e que nós temos esse poder do Espírito Santo para proclamar o teu evangelho, assim como o Senhor determinou a toda criatura. Nós te louvamos por esse programa, pela oportunidade de ouvir a professora Lídice. Te peço que o Senhor a abençoe grandemente, abençoe a sua família, abençoe, ó Deus, o seu propósito aí como professora, nos seus cursos, que o Senhor dê a ela êxito, ó Deus, através da tua graça e do teu poder. Dá-nos uma boa semana, ó Deus, assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Pai. Nos vemos por aí. Tchau. Tchau, tchau.